Deus abençoe cada um dos irmãos que vão passar por este vídeo. Eu estou aqui lendo a palavra de manhã e queria deixar uma devocional com vocês por essa manhã, que está em Isaías 53, a partir do versículo 4, que diz: Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós os estimamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi chagado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, foi-nos dado cura. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por seu caminho, porém Jeová fez tornar sobre ele a iniquidade de todos nós. Pedindo-se-lhe, ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Muitos de nós estamos vivendo um estado de opressão, um estado de debilidade, um estado de angústia, estamos carregando enfermidades e iniquidades. E o que são as iniquidades? São as raízes do pecado. É aquilo que nós pecamos ou que os nossos antepassados pecaram e que estão enraizadas em nós. Mas quando entendemos que Ele foi o sacrifício vivo para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você fôssemos transformados, nós começamos a compreender que o sangue de Cristo, ele pode nos livrar, nos limpar e mudar toda a trajetória, não só nossa, mas toda a trajetória familiar. Muitas famílias vivem ciclos repetitivos de heranças geracionais, maldições, legados, transgressões, doenças, todos vivem o mesmo estado e ninguém ali sai do lugar. Muitos até frequentadores de igreja, muitas pessoas que estão ali envolvidas em ambientes religiosos, porém convalescidas em suas almas, sofridas, doídas, depressivas, ansiosas, debilitadas, abatidas. E o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a viver em santidade. E viver em santidade é entregar a alma. Só que entregar a alma não é um processo fácil. Nós só conseguimos entregar a alma quando nós verdadeiramente entendemos qual é o valor do sangue de Cristo derramado sobre a cruz. O sangue de Cristo, ele apaga quando nós nos relacionamos com Cristo. As iniquidades e as transgressões, as enfermidades e também as feridas. Isso inclui as feridas da alma. Quantos de nós estamos carregados de feridas na nossa alma porque não entendemos ainda que para provarmos e experimentarmos do sangue de Cristo, temos que viver uma vida de totalidade. Temos que renunciar o nosso eu, o nosso ego, os nossos porquês e os nossos praquês. Mas temos que nos derramar veemente na presença daquele que nos chamou para viver o propósito, na presença daquele que nos chamou para viver o milagre, na presença daquele que nos chamou para viver o sobrenatural. A nossa luta sempre será abrirmos mão daquilo que carregamos para vivermos aquilo que o reino de Deus quer que nós vivamos. E é entendermos que se ele pagou o preço para que nós não carreguemos transgressões e pecados, para que sejamos livres da opressão e do abatimento emocional, a entrega tem que ser nossa. Nós temos que aprender a nos entregar totalmente. Temos que aprender a nos entregar completamente para que possamos experimentar da cruz, para que possamos experimentar do sacrifício, para que possamos ter as nossas almas livres, para que possamos estar libertos diante das circunstâncias. Eu costumo dizer e eu costumo viver
que é estar em Cristo, é entregar todas as dores. E por mais que falemos, não é um processo fácil. Confiar em Deus 100%. Enxergar que precisamos abrir mão das feridas, dos traumas, das decepções, das amarguras, para que sejamos experimentados em um movimento de intimidade, em um movimento de mergulho profundo diante do reino de Deus. Então, que nós possamos, através dessa devocional, olhar que o Senhor ele tem projetos maiores, ele tem oportunidades maiores, mas não é aquilo que construímos fora, irmãos. Não é patrimônios, não é vida, não é pessoas, não. É a primeira é ter a relação com aquele que nos chamou para viver o propósito. É ter o relacionamento com aquele que nos chamou para viver o milagre. É ter o relacionamento com aquele que nos chamou para mergulharmos profundamente no sangue de Cristo. E para que sejam apagadas as transgressões e as iniquidades do nosso sentimento, das nossas atitudes, da nossa alma. A alma, ela é formatada de acordo com aquilo que nos alimentamos. E se somos alimentados de pecados, iniquidades, se somos alimentados de dores, se não aprendemos a viver a renúncia espiritual para aderirmos à santidade em Cristo Jesus, teremos sempre a nossa alma doída, sempre andaremos doloridos, sempre andaremos perdidos, quebrados emocionalmente, sempre andaremos debilitados espiritualmente, porque não entendemos a pronúncia da salvação. E Jesus ele nos chama através dessa devocional para você enxergar que nós é que temos que nos entregar ao processo da cruz. Eu escuto muitos cristãos que dizem Jesus já pagou o preço, estão quebrados, debilitados, atingidos emocionalmente, mas estão levando uma palavra que nunca viveram. E a palavra de ordem para você hoje: entregue as suas dores, entregue as feridas, entregue as decepções, entregue as mágoas. Irmãos, quantas pessoas já injustamente me acusaram, me xingaram e eu resolvi entregar. Sabe por quê? Porque quando nós resolvemos entregar, nós estamos fazendo jus ao processo de salvação e ao processo de restituição que Cristo tem para nós. Então entregue o seu sentimento, pensamento, atitude. Consagre a Deus todos os seus planos. Entregue a Ele as suas dores, as suas feridas, debilidades. Confie o processo a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Até daquilo que nós sonhamos, Ele tem o cuidado de nós. Mas é necessário que nós entendamos que a opressão, ela foi entregue naquela cruz. As iniquidades também. E que ele foi moído para que eu e você estivéssemos aqui livres, libertos. E para que você que está passando por essa palavra, não abra mão da paz. Existe a paz que excede todo o entendimento humano. E é a paz que nós só conseguimos essa paz em Cristo Jesus. Não adianta você vai andar para um lado, você vai andar para o outro. Você vai viver uma coisa, você vai viver outra. Mas nenhuma dessas coisas vão te trazer a paz que excede todo o entendimento humano, que é a paz que vem através do relacionamento, que é a paz que vem através do desenvolvimento com Cristo. Então, abra mão das feridas. Ah, porque alguém me fez o mal, irmãos, as pessoas sempre vão continuar fazendo mal. As pessoas sempre vão ter o que falar de você, as pessoas sempre vão ter o que petrificar você. Mas eu pergunto a você, qual é a relação que você tem vivido na terra? É com as dores ou é com Cristo? É com as decepções ou é com a cura? É com o processo do sangue de Cristo que nos liberta de toda iniquidade, de toda transgressão. Então eu quero liberar para você hoje. Se levante novamente. Levante-se para ter uma relação afetiva com Cristo. Entregue o teu caminho a Ele, entregue a tua alma. Vá até o joelho e diz: Deus, eu não posso, mas tu podes. Liberta a minha alma, muda a minha essência, muda o meu caráter, liberta-me das transgressões, muda o meu comportamento, a minha relação emocional.
Me levanta para viver o novo, me levanta para viver o sobrenatural e me levanta para viver o extraordinário. Então, nessa devocional, eu quero liberar essa palavra para você que um tempo novo de Deus precisa chegar para você. Quando você entender que as cicatrizes precisam, as feridas precisam ser fechadas. As cicatrizes, você vai ter que aprender a lidar com elas. Mas que o sangue, ele tem o poder de te lavar, de te limpar, de te erguer de todo o teu passado, de toda a iniquidade, de toda a transgressão. Deus entregou o seu filho para que tudo se fizesse novo. E dentro de tudo que se faz novo, ele nos escolheu para que sejamos livres em Cristo Jesus. Então, que você possa se absorver dessa palavra e que um novo tempo possa ser revelado a você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa, grandiosa e extraordinária. Para você que quer comprar os meus materiais aí, cursos, livros e mentorias, tá todas as informações aí na bio, tá? Telefone da assessoria na bio, livros e cursos na bio, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer cobertura espiritual a cada um de vocês. Em nome de Jesus, escreva aí, eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.